Vamos lá então. Nossa, aqui eu tenho um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? A gente já viu que o campo elétrico uniforme é aquele campo que é constante ao decorrer do tempo, não tem variação conforme passa o tempo. Imagina o seguinte, um campo uniforme. Esse campo não me interessa aqui pelo que ele é gerado. Ele pode ser, exemplo, nas placas paralelas de um ímã em ferradura. Se eu pegar um ímã em ferradura e olhar para ele aqui, ó, aqui eu tenho o norte, né? Tenho aqui norte, e sul. Nesses pontos aqui eu tenho campo elétrico uniforme. Sai do norte para o sul. Imagina que seja esse ponto, tá bom? Pode ser pontos de um campo gerado por uma série de organizações. Mas no caso, esse daqui estou considerando um ímã, tá bom? Poderia ser um condutor, mas estou pensando no ímã. Então, pessoal, vamos pensar o seguinte: eu tenho um campo uniforme. Se eu tenho um campo uniforme no espaço, já é o suficiente. Beleza, eu tenho um campo uniforme. Vamos pensar o seguinte: eu vou pegar uma partícula, eu vou pegar uma carga e vou lançar essa carga nesse campo. Nós pensa o seguinte: lembra daquele conceito físico que nós vimos na aula passada? Carga elétrica em movimento gera o quê? Gera campo magnético. Se carga elétrica em movimento gera campo magnético, o campo magnético gerado por essa carga em movimento vai interferir com o quê? Vai interferir com o campo magnético desse ímã. Vamos pensar assim. Então eu tenho um campo e tem uma carga que em movimento gera um campo, vai começar um campo a interagir com o outro e vai surgir o que nesse campo? Uma força. Mas que tipo de força, pessoal? Uma força magnética, porque é uma força que está associada ao campo magnético. Beleza? Então pensa o seguinte, pessoal. Se eu lanço uma carga no campo elétrico uniforme, mas uma carga que eu lanço de tal forma que ela é paralela ao campo, concorda comigo que não vai acontecer nada? Ela não vai sofrer uma força? Por quê? Imagine novamente o caso do ímã. Eu tenho um ímã em ferradura, tranquilo? Eu tenho o polo norte e o polo sul, tranquilo? Vou pensar aqui o norte e aqui o sul. O campo aqui é um campo de que tipo? Campo uniforme. Se eu colocar uma carga aqui, ó, ela vai pegar movimento, mas ela vai ter movimento paralelamente a esse campo. Vamos pensar o seguinte: o solvedouro de campo não vai ter algo que empurre ele para cima nem para baixo. Simplesmente ela vai pegar o caminho do campo. Então ela vai, se eu soltar uma carga aqui, ela vai sair daqui para cá, sem problema algum. Tranquilo? Por quê? Porque eu soltei essa carga paralelamente ao campo. Então, se ela está paralelamente ao campo, não tem força magnética. Força magnética é igual a zero. Força magnética não tem valor. Mas, pessoal, tem um fato interessante. E se eu pegar essa carga agora, nesse campo uniforme, e lançar ela, mas não paralelamente, ou seja, ela não vai pegar o fluxo de campo, ela vai ser lançada perpendicularmente a esse campo. Nossa, concorda comigo? Carga elétrica em movimento gera campo magnético. O campo magnético já é uniforme, tem um sentido. E agora eu pego e lanço uma carga que vai gerar um campo magnético com velocidade em outro sentido. Nossa, vai interferir um campo no outro e vai surgir a força magnética. Então, pessoal, o que acontece? Se eu tenho um campo B aqui, tranquilo? Esses campos estão todos orientados para aquela direção. Tranquilo? Eu pego uma carga Q, positiva, vamos pensar assim, e eu lanço ela perpendicularmente ao campo. Ou seja, o campo vai para cá, eu lanço a carga com uma velocidade V perpendicular a esse campo. É o que aconteceu aqui, ó. O campo está vindo para cá, eu pego uma carga e lanço ela com velocidade V perpendicularmente ao campo. Concorda comigo que vai surgir uma força? Sim, pessoal, surge uma força mesmo, uma força magnética nesse campo. E a força magnética vai poder ser medida de que forma? A forma de medir a força magnética vai ser assim. Eu vou considerar a velocidade que eu lancei a partícula, o valor desse campo, para eu ter o valor da força magnética, e isso vai depender do ângulo que eu lançar. Tá bom? Vamos pensar o seguinte: se eu lançar perpendicular, eu vou ter um valor de força magnética. E se eu lançar ela para o lado ângulo, eu vou ter um valor diferente de força magnética. O valor da força magnética pode ser medido da seguinte forma:
Força magnética é igual ao valor da carga, o valor da velocidade que eu lancei ela, o valor do campo na região que eu estou estudando, vezes o valor do seno do ângulo que eu lancei. Beleza? Então pensa o seguinte, vetor velocidade também. Eu tenho uma força magnética graças a uma carga Q, que foi lançada com uma velocidade V num campo de valor B vezes o seno desse ângulo. No caso, pessoal, de 90 graus, o que acontece? Quanto vale o seno de 90? O seno de 90 vale 1. Então, a força magnética é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo vezes seno de 90, como está aqui, 1. Força magnética é máxima. Agora, pessoal, quando tiver um ângulo aqui, e esse ângulo é diferente de 90 graus, então vai acontecer o seguinte, eu vou considerar o quão a velocidade está inclinada em relação ao campo. Então, ó, eu tenho uma inclinação θ da velocidade em relação ao campo. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou traçar, claro, uma paralela aqui para fechar um triângulo retângulo e vou considerar a abertura entre o vetor velocidade e o vetor campo. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Para esse caso aqui, a força magnética vai valer o valor da carga vezes o valor da velocidade, vezes o valor do campo, vezes o seno do ângulo aqui. Qual que é o ângulo aqui? O ângulo θ, vezes seno do ângulo de abertura, que no caso vale θ. Então, eu já sei como calcular o módulo, a intensidade da força magnética. Para calcular, concorda comigo? Se carga gera campo, então a força magnética vai ser maior quando a carga for maior, beleza? Então essa força magnética depende da carga, depende da velocidade, depende do campo, depende do ângulo. Por quê? Porque é um vetor. Então o vetor depende do ângulo. Tranquilo? Já sei como calcular o módulo dela. Vamos determinar agora o sentido dela. Como eu sei o sentido do campo? Então, pessoal, o sentido da força magnética, vamos dizer assim. Né? Eu penso o seguinte, eu tenho um campo, eu tenho uma velocidade que eu lancei a carga, mas eu quero o valor da força magnética. O que eu faço? Regra da mão esquerda. Como você faz? Pega a mão esquerda, pegou a mão esquerda, polegar vai ser a força magnética, tranquilo? O indicador vai ser o campo magnético e o dedo do meio vai ser a velocidade, tranquilo? Tem uma forma para não esquecer disso, faça bom vestibular, tranquilo? F é força, eu vou colocar no sentido da força, B é o campo, eu vou colocar no sentido do campo, e V eu vou colocar no sentido da velocidade. Se eu tirar 2 desse, você sabe o terceiro. Se eu der 2, sabe o terceiro. Se eu der 2, sabe o terceiro. Perfeito? Então vamos pensar o seguinte. Vamos ver para esse caso. Olha o que acontece aqui, pessoal. Ó. Eu lanço uma partícula, olha aqui, com velocidade V perpendicular ao campo B. Então tá, vamos pensar o seguinte. Para onde vai o campo? O campo vai para lá. Qual que é a forma? Faça bom vestibular, né? Então faz o seguinte, o B está apontando para onde? Para cá, beleza? A velocidade está apontando para onde? Para o meu lado, tá? Vai ser uma carga do fundo para cá. Então, V está apontando para cá. Para onde vai a força magnética? A força magnética vai para cima. Viu que legal? Massa, né? Então vamos tentar fazer esses exemplos aqui, antes de eu passar para um exemplo que a gente faz a conta, no exemplo que a gente vai utilizar o valor e módulo dele, por enquanto vamos só caracterizar a direção e o sentido, tá? A direção, pessoal, é sempre perpendicular, fica tranquilo. Só o sentido que eu vou determinar pela regra da mão esquerda. Beleza, vamos lá. Essa carga tem uma carga Q, vamos colocar a definição de carga Q, beleza? Eu tenho o campo. O campo está apontando para onde? Ó, faça bom vestibular. O campo está apontando para lá. A velocidade está apontando para onde? Para baixo. Para onde vai ser a força magnética, pessoal? Para o seu lado, não vai? Está saindo da lousa. Quando sai da lousa, como eu represento? Eu
representa uma bolinha, que eu vou fazer aqui, ó, uma bolinha com uma bolinha no meio, né? Então, o que acontece? A força magnética está saindo da luz. Beleza? Começamos a caracterizar esse daqui. Vamos no segundo lá? Novamente. Ó, para onde está o campo? O campo está para cá. Novamente. Faça bom vestibular. Beleza? Faça bom. Bom, o campo está para baixo. Tranquilo? O campo está para baixo. Olha a velocidade. Faça bom vestibular. Velocidade está para onde, pessoal? Para lá. Ó. Campo para cá. Velocidade para cá. Para onde vai a força magnética? Vai estar entrando na lousa. Não vai estar entrando na lousa? Então eu faço desenho aqui da força magnética que entra na lousa. Então eu faço um X. Tá bom? Beleza? Vamos continuar? Importante, isso é para carga positiva, tá? Na carga negativa vai acontecer uma peculiaridade, eu vou explicar para vocês. Beleza? Vamos lá novamente aqui, ó. Ó, faça bom vestibular. Para onde está o campo? Faça bom. O campo está para cima. Para onde está a força magnética? Aqui? A gente contou dois, a gente contou a força magnética agora. A força magnética ele contou que está saindo, ó. Uma bolinha no centro. Então o campo está para cá, a força magnética está para cá. Para onde vai a velocidade, pessoal? A velocidade está apontando para onde? Para cá. Ó. Faça bom vestibular, V está vindo para cá. Então desenho a velocidade em V aqui. Beleza? Vamos continuar? Vamos para aquele ali, ó. Novamente, o que acontece aqui, pessoal? Faça bom vestibular. Ó, o campo está apontando para onde? Para cima. Velocidade está apontando para onde? Para lá. Para onde é a força, pessoal? Saindo, né? Ah, beleza, Nivaldo. A força magnética está apontando para fora? Sim, se fosse positiva a carga. Mas, como a carga é negativa, é o inverso disso. Se a força magnética der para fora, a carga negativa vai estar para dentro. Tranquilo? Só inverte, beleza? Vamos continuar com o negativo? Então vamos lá. Fórmula, faça bom vestibular. Velocidade está apontando para onde, pessoal? Ó, faça bom vestibular, desculpa. Velocidade está apontando para onde? Velocidade está apontando para cima. Não está apontando para cima? Força magnética, pessoal, está apontando para onde? Para cá. Faça para cá. Bom, vai para cá, velocidade para cá. O que está acontecendo? Está saindo da lousa. Nossa, mas é o negativo. O que vai acontecer? Vai estar entrando no plano da lousa. Beleza? Vamos para outra ali? Vou fazer então. Novamente, regra da mão esquerda. O que eu faço? Faça bom vestibular. Beleza. Força magnética está para onde? Para cima. O campo está fazendo o quê? Está entrando, ó. Xzinho, está entrando. Para onde vai ser a força magnética? A velocidade, quer dizer? Força está para cima, campo está entrando, velocidade vai para onde? Velocidade vai para lá. É carga positiva? É, então não tem negatividade. Beleza? Então o V vem para cá. Ah, e se fosse carga negativa? O V viria para o sentido contrário. Tranquilo? Sempre imagina, coloca um espelho. Se está entrando, vai passar da saída. Se está indo para lá, vai estar vindo para cá. Se você vir, vai estar descendo. Tranquilo, pessoal? Então tá. É só por essa aula. Na próxima aula a gente vai calcular, propriamente dito. Tranquilo? Isso aqui é só para caracterizar quanto ao sentido. Beleza? Até a próxima aula. Muito obrigado. Falou!